Brasil. A gente tem separado uns trechos de algumas falas do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da corte. Ele foi categórico, em um dos trechos que a gente traz agora, ele foi categórico ao dizer que as falas de Bolsonaro não eram verdade sobre as urnas eletrônicas, porque elas não são ligadas à internet, não é possível um hacker entrar e modificar ali os votos que foram computados. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar agora. Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. O inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Está aí Alexandre de Moraes sendo categórico ao fazer essas afirmações. Tem um outro momento que ele também fala sobre isso. Alexandre, que sempre foi bem firme nas suas colocações, não só nesse julgamento, mas em todas as vezes em que ele teve que defender, teve que se posicionar para defender o sistema eleitoral. Ele sempre foi categórico e sempre foi firme em dizer que o nosso sistema eleitoral é sim confiável, é sim limpo, e a gente pode sim confiar nas nossas urnas eletrônicas. Vamos conferir aí outro trechinho do que ele falou. Entre aspas. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação. Que sempre foi categórico, sempre falou que está lá no TSE no combate à desinformação, no combate às fake news, e a gente sempre viu ele de forma muito efetiva no combate a essas fake news, tanto no período antes da eleição, quanto principalmente no dia da eleição, naqueles últimos dias mais próximos do primeiro turno, do segundo turno, ele estava lá combativo as fake news, combatente, um grande combatente contra a desinformação. Agora são 3 horas e 41 minutos e a gente lembra que também nesse julgamento o vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, ele também estava sendo julgado nestas mesmas ações, foi julgado, mas foi absolvido por unanimidade. A primeira a votar hoje foi a ministra Carmen Lúcia e ela afirmou
que o Bolsonaro cometeu ataques graves e contundentes a ministros do STF e do TSE, com informações já refutadas. Segundo ela, é possível haver críticas ao judiciário, mas não pode um servidor público, em espaço público, fazer o que ela chamou de achaques contra ministros, como se não estivesse atingindo a própria instituição. Depois dela, quem votou foi Nunes Marques, ele foi o penúltimo a votar, e se manifestou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro, que já era esperado, inclusive o próprio ex-presidente já contava com esse voto de Nunes Marques, contava que ele rejeitaria a ação, e na manifestação, Nunes Marques afirmou não haver dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro, atacado pelo ex-presidente, e disse que o voto eletrônico é, abre aspas, a experiência mais bem-sucedida do judiciário. Ele citou também projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para argumentar que Bolsonaro não era o único defensor do voto impresso. Nunes Marques também entendeu que a atuação de Jair Bolsonaro na reunião não se voltou para obter vantagens políticas ou desacreditar o sistema. O último a votar foi o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e ele afirmou logo no início da fala que o julgamento da corte daria uma resposta, abre aspas, que confirmaria a fé na democracia, no Estado democrático de direito. Segundo ele, Bolsonaro, como a gente viu aí nos dois trechos que trouxemos agora, nas duas das falas mais firmes, mais fortes de Alexandre de Moraes hoje, quando proferiu seu voto, disse que Bolsonaro espalhou mentiras na reunião com os embaixadores e também ao longo do processo eleitoral, com o objetivo de instigar o próprio eleitorado e eleitores indecisos contra o sistema de votação brasileiro. Essas foram as últimas informações do julgamento do Bolsonaro de hoje, que não começou hoje. Essa foi a quarta sessão dedicada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. 4 dias de sessões, essa sessão de hoje foi a quarta. Sessão de hoje que teve início por volta do meio-dia, iniciou ao meio-dia e terminou por volta das 2h30 da tarde. Na terça-feira, no dia 27, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, concluiu que Bolsonaro deve ser condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Primeiro dia, na terça, dia 27. Na quinta, dia 29, 2 ministros... Da terça foi o segundo dia, perdão. Na quinta, dia 29, 2 ministros concordaram com o relator. Estes foram Floriano Marques e André Tavares. E um ministro, na quinta, votou pela absolvição. Foi o ministro Raul Araújo. Qualquer ministro poderia pedir vista, que significa mais tempo para análise do processo, o que levaria à conclusão do julgamento para pelo menos daqui 90 dias. Mas não havia essa expectativa no TSE. E agora o que pode acontecer com Bolsonaro é que ele fica inelegível até 2030. Assim, não pode disputar eleições municipais, nem estaduais, nem federais. No entanto, o ex-presidente não vai para a prisão porque essa ação do TSE não é de âmbito penal. Ele só perde os direitos políticos ficando inelegível. Portanto, essa é a conclusão do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. E olha só, mesmo sendo condenado no TSE, Bolsonaro pode recorrer ao próprio TSE ou ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E a defesa do ex-presidente já sinalizou que pretende recorrer dessa condenação. E há 2 possibilidades de recurso: os embargos de declaração e o recurso extraordinário. E a defesa dele já sinalizou que vai entrar com esses recursos. Ele vai recorrer dessa decisão de hoje.